Então, vamos lá. O INAP ele existe aqui na região, em Araçatuba, desde 96. Aí eu entrei, né, conheci eles em 2013. Quando nós entramos, que eu entrei, né, eles não estavam tão mais atuantes em pesquisa de campo, mas eles pesquisaram muitas coisas, inclusive depois vou estar contato aí do Jorge, depois vou passar do Gênero. Eles chegaram a pesquisar casos de mutilação de animais, foram em Riolândia pesquisar aquele caso de pouso de naves, foi bem famoso também, o pessoal da UF foi. Esse de Ribeirão Branco, que eu falei de mutilação de animais, é um caso inédito, que eles nunca passaram para ninguém. Aqui na nossa região também teve vários relatos também de mutilação de animais, só que quando eles chegaram na fazenda já tinham enterrado, né, os bichos. E casos de pouso de nave. De lobisomem aqui eu não ouvi nenhum relato, mas eu tenho um relato lá de São José do Rio Pardo. Se você quiser mudar um pouquinho o destino, de Não, repente a gente pode pode contar, falar pode desse contar. caso. Só antes de você contar o do relato do São José do Rio Pardo, você mencionou sobre a mutilação dos animais, né? Você chegou a acompanhar em algum lugar isso aí? Não, porque isso daí aconteceu foi em 96, que teve Ah, casos de mutilação de animais. Eu não morava aqui ainda. Eu não acompanhei. Esse de Ribeirão Branco, inclusive, foi a prefeitura que entrou em contato com eles foram, né, para lá em Ribeirão Branco, é, parece que já é mais aí próximo de São Paulo, nem é daqui da nossa região. E lá aconteceu uns casos, eles fizeram vigília, aconteceu umas situações anômalas com eles, até com eles, né? Mas aí isso daí acho que eu posso deixar é, depois para o Jorge contar, para o Gêner, né? Ou o Léo uhum, mesmo, que eles foram a campo sim. e presenciaram esse de mutilação. Então Mas realmente conta era lá o uma do. cidade. Conta o que você falou da São José do Rio Pardo. Tá? Então, isso daí foi um caso que aconteceu com os pais da minha madrasta. A mãe, que hoje, né, os pais, as três testemunhas já são falecidos, né? Mas a mãe da minha madrasta, ela é grávida dela, e minha madrasta é do dia 28 de março, e isso daí era época de quaresma, né? Porque sempre cai, agora vai cair a Páscoa, mas eles caem em quaresma. E isso, sei lá, 1960, acho que de 61, a Sueli, mas enfim, os pais dela estavam voltando da igreja à noite e eles moravam num bairro que na época era rua de terra, era bem afastado, né? Não tinha muitas casas. E voltaram da igreja e o pai estava, a dona Olivia, né, que é a mãe da madrasta, grávida já para ganhar um neném, vindo, né, devagar com a irmã dela. E o pai, que era o seu nego, estava vindo um pouquinho mais para frente. E a hora que chegou na casa dele, ele deu uma corridinha e falou assim: ó, o bicho. E entrou. E estava uma lua cheia. E quando as duas passaram do lado, tinha um terreno, que inclusive esse terreno demorou para construir casa. Foi construir casa, eu acho que lá para ano 2000. Ficou quase que igual aquele terreno de Varginha lá, sem Sem ninguém construção, mexer, né? sem mexer. Ah, E a hora que elas passaram lá, elas olharam assim no terreno, tinha irregular, né? O solo tinha assim umas ondulações, e aí subiu tipo um cachorro, tava aí, sentado, né? Igual o cachorro fica assim sentado, e aquela lua bateu no bicho assim, mas elas não viram que era um cachorro, viram que era um negócio esquisito, um bicho grande. E como que a dona Olivia, grávida, já para ter neném, saiu correndo, enfim, entraram em casa e falou assim: oh, nossa, você deixou a gente sozinha lá, tem um bicho lá, ele queria sair, elas não deixaram de sair para ver isso daí. Então, esses casos de insólitos, assim, eu tenho mais relatos lá de São José do que mesmo aqui de Araçatuba. Aqui é mais ufológico. eles achavam que era lobisomem, não? Acharam que era lobisomem. Até porque, não sei se vocês têm uma casa aí de que lobisomem vai na casa de recém-nascido e
tem histórias de depois achar o lobisomem tentou pegar a criança com a manta e depois acha o homem com o fio da manta na boca, no dente. Os antigos contavam os relatos assim. Então eles acham, até arrepia. O fiapo, né? O fiapo, né? Fiapo da manta. Então, assim, essas histórias com lobisomem sempre tem relação com ou com a mulher grávida para ganhar o neném, ou com a criança já recém-nascida no imóvel, né? Eu lembro que a minha avó, ela me contava alguns casos, né, dessa... Um dos que eu lembro de lobisomem que ela contava era com meu tio, ainda era vivo, né? Ele... Não sei se ele estava vindo da casa de alguma namorada. E ele diz, quando ele chegou em casa, ele falou para minha avó, mãe dele, né? Falou, não, eu estava passando perto do cemitério e tinha um monte de lixo ali que o lixeiro ia apanhar ali passa normalmente um lixeiro antes, pegando os sacos de lixo, acumula num lugar só, para poder o caminhão estacionar num lugar só e eles retirarem, né? E falou que tinha um cara mexendo no lixo. Só que ele achou que era algum, sei lá, cara, algum cara que mexe catando latinha, alguma coisa assim. E quando ele foi olhando, chegando perto, ele percebeu que era um cara muito cabeludo, assim, né, cara? E ele olhou assim, mas falou, não é possível, né, cara? E foi andando. E de repente, esse cara que tava mexendo no lixo se desinteressou do lixo e veio seguindo ele. E ele apertou o passo e o bicho atrás, ele começou a correr e o bicho começou a correr atrás também. E aí, quando chegou na frente de casa, também tinha os lixos que o lixeiro ia pegar perto de um vizinho, e aí ele foi para o lixo e meu tio entrou dentro de casa, e aí da janela eles viram essa pessoa mexendo no lixo, né? Então, quer dizer, ou é muita coincidência essas histórias, né? Ou algo aconteceu nessas épocas aí, porque é muita gente contando de casos de lobisomem, né? Que também nos chama a atenção para os casos atuais, né? De possíveis aí, o lance do chupacabra, né? Então, será que teria alguma relação, né? Lembrando que quando o Carlos Alberto Machado veio aqui, eu até questionei isso, né, para ele sobre esse lance, né, da coincidência de lobisomem e chupacabra, né? E ele diz que lá se eu não me engano, Costa Rica, tinha Porto Rico, exatamente. Tinha testemunhas que é até interessante, que é o caso do holofote no chão, né? Exatamente. Que as testemunhas, para quem não ouviu isso aí, assiste lá, chama Estranha Colheita, o episódio aqui do canal, tá com o Carlos Alberto Machado, e ele menciona o seguinte, que testemunhas viram um objeto de luz jogando um holofote para baixo, e desse holofote saindo várias criaturas ali, como se estivesse espalhando pelo planeta Terra várias criaturas ali jogando. Ou seja, talvez o que deu para entender é tipo assim, de época em época é solto várias criaturas aí, fala, vai lá, faz o que tem que fazer, e por isso que de tempos em tempos aparecem, né, os animais mutilados ou algo assim, né? Só para corroborar isso aí que eu tô falando, o lance eu tô tentando ainda pesquisar uns materiais aí, onde mostram vários animais e pessoas. Eu acho que até seria complicado mostrar aqui, né, porque senão o vídeo cai, mas que mostram pessoas assim e animais tendo parecido com ataques epiléticos assim, que mostram assim, parece que algo invisível, que só vira visível para quem for atacado ali, acontecendo, né? Mas na hora que der para mostrar, eu vou pesquisar para ter algum embasamento também. Não adianta ficar mostrando algo que não leva a nada, mas é que é muito curioso. A gente tá falando disso agora e sei lá, né? Não sei o que vocês acham dessa parte de lobisomem. Fala, Jorge Ueso.
Então, essa parte de... Eu gosto de ouvir não só a história da parte de ufológica, mas que é mistérios em geral, e você geralmente pinta umas histórias de lobisomem por aí, né? Só que eu vejo histórias de lobisomem, para mim, parece um pouco mais história antiga, meio antes da de lenda urbana, né? Porque elas têm um formato, né, próprio, assim, que nem a Carol comentou ali, a história da mãe que carrega o bebê com a manta azul, e o lobisomem corre atrás e morde a manta, e a pessoa se refugia em casa, e no dia seguinte vem o vizinho sorrindo e tem um fiapo azul no dente. Então você faz, era o cara. E esse formato de história do lobisomem parece assim, é quase um padrão, sabe? O cara deu um tiro, pegou de raspão no braço, na perna do lobisomem, e no dia seguinte o funcionário apareceu com a perna enfaixada. Isso aí. A pessoa deu uma paulada na cabeça do lobisomem, e outro dia e o fazendeiro apareceu com um galo na cabeça. Então, existe um formato de história que eu acho interessante nesse tipo de conto de lobisomem, que parece assim, e geralmente é a pessoa próxima, não, isso aqui aconteceu aqui no meu sítio, aqui do lado, sabe? E a mesma história se replicando e mudando um pouquinho, mas assim, sempre vem isso aqui prova que tal pessoa era lobisomem. Então, o que é diferente das histórias de ufologia, né? Que são coisas diferentes, são um relato... não é uma construção de uma crônica quase, né? O que me chama a atenção também é isso que você falou. De cada cidade que você ia do interior, aquele cara ali é lobisomem. Eles sabiam até a pessoa ali, coitada, né? Agora, não sei de onde que eles inventavam. Eu queria até saber, né, se as pessoas que estão nos assistindo aí saberiam explicar isso, porque em filmes, em histórias contadas ali pelos populares, né, é sempre assim. As pessoas, elas identificam ou identificavam, né, quem que eram os lobisomens ali da cidade, se isso foi algo que aconteceu, porque hoje você não vê mais isso, né, cara? Você não vê pessoa falando sobre isso. Fala, Éder. Sabe que eu já ouvi esse relato, assim, que a Igreja Católica mesmo no século XV, e acho que é 1414, ela reconheceu a licantropia como verdadeira, né? Como um fenômeno verdadeiro. Teve uma reunião... Aquelas reuniões que eles faziam com aqueles padres, né, que só que da Igreja Católica, que são os superiores, né? Eles faziam Bispo? Os bispos, né? Eles faziam essas reuniões e eles reconheceram a licantropia como um fenômeno verdadeiro. Mas da onde que eles deram origem? Exatamente, eles deram a licantropia como uma doença ou uma obsessão, uma coisa assim, sabe? Eles deram como verdadeiro. Isso já foi relatado. Não sei se é a Convenção de 1414, parece que fala isso aí. O plebiscito, o negócio meio assim da Igreja Católica. E tem muito a ver também, no caso, a criptologia, né? A criptologia hoje ela é um estudo que trata desses fenômenos, desses animais que não são catalogados, né? Então, tem muita coincidência nesses casos de lobisomem com chupacabra, caboclo d'água, parecem ser a mesma espécie, ou são da mesma espécie ou da mesma família, mas também com algumas funções iguais também, sabe? Um vive na água, se camufla na água, o outro ataca só animais, o outro ataca pessoas, mas parece que é sempre iguais o mesmo princípio, né? Então, e outra coisa, no caso assim, e outra coisa que tem a ver é a Lua, né? A fase da Lua. Sempre na Lua cheia, né? Parece que como se a Lua cheia atuasse como se fosse um portal, né? Ela atuasse como um portal onde, nessa fase, ela abre talvez algum portal para esses animais, ou não sei se são seres ou são animais, entrarem na nossa dimensão. Foi como no caso de Porto Rico, como o Carlos Alberto relatou, né? Uhum. Dessa senhora que viu um disco voador emitindo um facho, e desse facho saía mais ou menos uns 50 chupacabra, como ela falou, né? Caramba. Então é muito bizarro, e parece que e todas as pessoas também que viram, ou talvez ouviram o chupacabra, falam que a espécie seria peluda, teria os braços longos, caminha muito rápido ou voa,
Isso tem muito a ver também com aquela espécie, por exemplo, o homem-mariposa, que já falaram também, que já teve casos de avistamento do homem-mariposa, talvez sejam da mesma espécie, ou de outra dimensão, talvez, que a gente não saiba que exista, interferindo talvez pela probabilidade da fase da Lua, né? O que a gente tem que ver é por que as pessoas achavam que algumas eram transformadas, né? De acordo com a lua cheia, que essa que é a história, né? Deixa eu só dar um alô aqui, pessoal do chat aqui, pessoal que mandou mensagem sobre isso aqui que a gente tá falando. O Israel falou assim que há um podcast chamado Pode Arrepiar, que na semana passada entrevistou uma veterinária que viu junto com 2 amigos uma criatura estranha, muito parecida com um lobisomem. Tá vendo? Uma veterinária, né? Então, se você tiver o contato dela, Israel, manda pra gente aqui também, que a gente quer conversar com ela, seria interessante. O meu amigo Chefe Bala, um abraço pro Chefe Bala. Como adulto, vinha atacar a cidade para conseguir alimentos. Daí vem as histórias de lobisomem também. É isso aí, Chefe Bala. Já tá convidado aí para você participar aqui com a gente num dia que você puder também. Estamos esperando, tá bom? Um abraço. O Israel falou isso que eu acabei de falar, né? O Brasil poderia convidá-la para contar essa história. Foi numa cidade do interior de São Paulo. Então, Israel, manda aqui o link que eu tento entrar em contato com essa veterinária para ela contar pra gente. O Vinícius Pacheco, onde eu moro... Cadê? Perdi aqui. Onde eu moro tem lobisomens, são 2. Caramba, hein, Vini? É uma maldição. Quando você falou que estava revirando lixo, lembrei que aqui ele se esfrega na bosta da galinha. Cara, o negócio não é fraco, não. Depois você conta essa história. Manda um áudio aí, Vini, que eu quero escutar essa história, hein? A Maria, pra mim, a história de lobisomem tem uma ligação ufológica, pois no caso de Varginha, apareceram seres peludos e o chupa-cabras foi descrito como animal peludo. Que mais? Mas os antigos não tinham noção sobre ufologia e tentavam explicar de uma forma palpável. É como se fosse um ser humano que se transformava isso é a opinião dela. É isso aí. Vamos ver, né? Vamos ver o que fala aí, né?